Você conhece a parábola dos talentos, afinal de contas, todo mundo conhece. E nessa parábola você percebe que ali tinha um homem que ele não era preguiçoso, ele não era mau caráter, ele não era desonesto, ele era perfeccionista ao extremo. E isso lhe custou muito. O que você vê nesse mercado, além do... Meu nome é Renato Moreira, eu sou empresário, sou consultor de empresas. Hoje eu ajudo centenas de empresários a viver o reino de Deus. Afinal de contas, a Bíblia é um mapa de estudos que, aplicado nos negócios, geram muita prosperidade. O que eu digo sempre é que você não tem o direito de prosperar, você tem o dever de prosperar. A sua empresa precisa revelar a glória de Deus em tudo que você faz. E se você tem uma ideia boa que está escondida porque de alguma forma você não quis avançar, você sentiu medo, você sentiu receio, você achou que você não estava capaz o suficiente ou não tinha os recursos necessários, esse vídeo vai despertar aquilo que é mais importante, o reino de Deus que precisa fluir através da sua vida. Então preste muita atenção, eu preparei algo muito especial. Então veja, a parábola dos talentos todo mundo já conhece. Se você por acaso ainda não conhece, eu vou te contar rapidamente aqui só para te colocar no mesmo nível que todos que chegaram nesse vídeo estão, que é conhecer essa história que marcou as passagens de Jesus, as parábolas de Jesus, principalmente a minha vida através dela. Afinal de contas, nessa história lá em Mateus 25, a partir do verso 14, conta-se que um senhor distribuiu 5 talentos para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro, cada um segundo a sua capacidade. O que eram talentos? Eram recursos financeiros na época. O que a gente pode também traduzir hoje para capacidade daquilo que Deus já colocou na sua vida. Mas o ponto aqui meus amigos, é que um desses caras enterrou o talento, e é muito interessante porque ele enterra o talento dele e veja o que ele fala, que eu tive medo. Por isso eu enterrei o meu talento, porque eu tive medo. Medo é uma palavra que tem bloqueado muitos empresários de viver aquilo que Deus tem para suas vidas. Preste atenção, porque o medo está impedindo você de viver os planos do Senhor. Preste atenção, porque o medo está travando a sua vida e um dia o medo ele vai te colocar numa situação muito desconfortável, porque foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu o respeito, perdeu a dignidade, ele perdeu o seu único talento porque ele teve medo. E aí você vai ver nessa história que, inclusive, a ciência explica, né? Estudos científicos dizem que as pessoas que têm medo, eu trouxe aqui até um dado muito importante, preste muita atenção, da Torrey Higgins, que é da Columbia University, de 1997, identificou 2 sistemas motivacionais: foco de promoção e foco de prevenção. Ou seja, no foco de promoção está a busca pelos ganhos. No foco de prevenção está a busca o receio das perdas. E que as pessoas que focam na prevenção são mais cautelosas, evitam riscos e têm desempenho inferior em ambientes de grandes oportunidades. A boa notícia é que o foco motivacional pode ser treinado, e é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Eu quero treinar você para viver o reino de Deus de forma prática e real. O que você precisa é identificar se hoje você está vivendo pelo medo de perder. E se você está vivendo pelo medo de perder, aí eu vou te trazer um plano prático para você construir aquilo que Deus tem para você. Tem três situações aqui que, de fato, você vai perceber se você está agindo pelo medo ou não. A primeira delas é que o seu talento está na gaveta. O seu sonho foi enterrado. Eu gosto muito de pensar que num pensamento até de
né, um homem muito importante que já esteve aqui na Terra e que foi uma referência tremenda, chamava-se Myles Munroe. Myles Munroe, ele dizia nos seus livros que o cemitério é o lugar onde estão os maiores tesouros enterrados, porque ali morreram sonhos, projetos que nunca saíram do papel, enfim, tantas coisas que nunca aconteceram, livros importantíssimos que poderia ter mudado a humanidade, curas para doenças que talvez já teriam sido resolvidas porque alguém morreu com medo. Então, qual é o talento que você está enterrando? Qual é o sonho que você enterrou? O motivo número 2 que fazem com que cristãos enterrem os seus talentos é o dinheiro que fica parado. Sabe aquele dinheiro que você tem medo de gastar, de investir, de ousar, que você enterrou porque você, de alguma forma, você acredita que aquela é a sua segurança, aquela é a sua proteção, aquele é o seu cuidado com você mesmo. Eu até entendo que é importante você poupar algum dinheiro para alguns imprevistos, mas a verdade é que tem gente que poupa pelo medo, e esse é um cuidado extremo que você precisa ter, porque o dinheiro parado, ele é oportunidade parada, e quando a oportunidade está parada, você não está exercendo aquilo pelo qual você foi chamado. Tome muito cuidado, porque muita gente acha que se tem dinheiro parado, está seguro. Se a sua segurança está nesse dinheiro que está guardado e não está em Deus, você está no lugar onde o medo está dominando a sua vida. E Deus, ele não coopera com o medo, porque o Espírito de Deus, ele tem ousadia e intrepidez. Então esse é um cuidado muito importante. Rede que fica ignorada. Meu amigo, você tem grandes pessoas que você já conheceu ao longo da sua vida, e eu tenho certeza disso porque todos nós temos. Deus, ele coloca as pessoas certas nos momentos certos, mas o que acontece é que muita gente ignora essas pessoas. Sabe aquele amigo que você não liga faz muito tempo? Deixe de ignorar ele. Aquele pastor, aquele empresário de sucesso. Marque, tome um café com essa pessoa, porque isso pode ser muito importante. Aqui eu trouxe 4 ações que eu tenho certeza que se você aplicar, você vai desenterrar os seus sonhos e você vai viver o que Deus tem para você. Ação número 1, identifique o seu talento enterrado. O que é, qual é o sonho, qual é a ideia que você teve, que você de alguma forma teve medo de executar. Medo de ser incapaz para aquilo. Então, identifique o seu talento enterrado. Troque a pergunta. E aqui é muito importante. E se der errado, é a pergunta que a maior parte das pessoas fazem. A pergunta certa deveria ser: o que acontece se eu não tentar? Preste atenção. O que acontece se você não tentar? Tem uma situação muito interessante, talvez você já tenha ouvido falar da história dessa jovem. O nome dela é... Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Eu gostei muito dessa história de Sarah Blankley, fundadora da Spanish. Ela conta que toda semana o pai dela se reunia com a família e todo mundo tinha que trazer o seu maior fracasso da semana. Todo mundo tinha obrigação daquele jantar específico daquela semana, tinha que trazer o seu maior fracasso. E se naquela semana você não trouxesse o fracasso, ela diz, né, que ela via a cara de descontentamento do seu pai. Isso mostra que o pai tinha clareza da importância do fracasso na vida dessa jovem ou de qualquer membro daquela família. Porque o fracasso significa que você está tentando. E o pior erro não é o fracasso. O pior erro é você não tentar. Sarah, ela com $5.000, que foi o que ela ganhou do pai dela, ela construiu uma empresa de 1,2 bilhões de dólares, ou seja, em 2021 ela entrou na lista da Forbes como uma bilionária. Então preste atenção, né? Não deixe de tentar pelo medo de errar.
Passo número 3, preste atenção também aqui porque você precisa ter um MVP. O que é um MVP? Um mínimo produto viável. Ou seja, se você tem uma ideia, não queira já ter ela executada da forma mais perfeita possível. Faça o mínimo possível para que você veja o que as pessoas sentem daquilo que você está fazendo e depois você melhora. Tem muita gente que fica esperando o perfeito estar pronto e o perfeito ele pode demorar ou ele pode nunca acontecer se você ficar esperando pelo perfeito. E o passo número 4, uma ação que você pode dar é prestação de conta semanal. Tem um parceiro, um amigo, um mentor, um coach, alguém que você possa prestar contas de tudo que você está fazendo para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos. E isso pode fazer a diferença. Então, lembre-se, o servo bom e fiel é aquele que multiplicou. Quando a gente olha para essa passagem, Jesus ele dá uma ênfase no servo bom e fiel. Ele volta para enaltecer o servo bom e fiel. E eu quero fazer um compromisso com você aqui. Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é a ideia, qual é o sonho que você está tirando do papel hoje, que você está tirando, estava enterrado em algum lugar aí no seu coração, mas que a partir de hoje você vai colocar em prática, você vai viver os sonhos de Deus. Coloque aí, escreva nos comentários, faça esse compromisso, comece se comprometendo aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse é o primeiro compromisso público que você vai trazer para a execução daquilo que Deus já revelou no seu coração. E lembre-se, se você gosta de conteúdos como esse, se você quer viver o reino de Deus nos seus negócios, não deixe de seguir o nosso canal, ative o sininho, porque toda semana a gente traz vídeos aqui para ajudar você a viver os sonhos de Deus. A Bíblia é um mapa incrível e eu quero te ajudar a decifrar tudo aquilo que Deus tem para sua vida através da Bíblia. Não deixe de compartilhar com empresários que você conhece e eu te vejo no próximo vídeo.